Bom dia, abençoadas! Bom dia, minhas lindas! Bom dia, bom dia! Mais um dia aqui juntinhos, que você já possa agradecer ao Senhor, agradecer por esse respirar que você tem, agradecer pela presença dEle, pelo amor dEle, por cada um de você, da sua casa, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele ainda vai fazer na sua vida, amém? Então, já pega seu caderno, já pega sua Bíblia, já pega seu café, sente à mesa e chama o Senhor para estar com você nesse tempo. E você já pode abrir a sua Bíblia em Provérbios 15 e nós vamos ler o Provérbios 15, 1, que fala o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então vamos lá. A resposta branda faz o que, gente? Desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Qual que é o tom? Qual que é o tom da sua voz? Como que você fala com as pessoas da sua casa? Como que você fala com as pessoas do lado de fora? Sabe por quê? É tão interessante quando a gente lê a palavra e a gente consegue interpretar na nossa própria vida. Quantas vezes eu fui aquela que sorria do lado de fora, tinha uma voz branda do lado de fora, mas irava dentro de casa. Quantas vezes eu bati nos meus filhos porque eu não tinha paciência com eles, mas do lado de fora eu brincava com os filhos das pessoas e mesmo eles fazendo as mesmas coisas que os meus filhos. Eu ria, brincava com os filhos dos outros, mas os meus eu estava mirando, estava batendo, estava extremamente fora de mim. Quantas vezes que eu, talvez de forma de fala, né? Quando eu falava com meu esposo, ele poderia se sentir humilhado, a forma que eu falava, né? E quando era uma pessoa de fora, nossa, eu era tão calma. Eu não exortava, eu não brigava, eu não humilhava, eu era tão calma, a minha voz era tão calma, tão doce. Dentro de casa não existia voz doce. E aí eu te pergunto, como que é você na sua casa? Como que é você com os seus filhos? Como que é você com seu marido? Como que você fala? Qual que é o tom da sua voz? E se alguém te responde com rigidez, como que você responde de volta? Como que você responde de volta? E essa pergunta, ela não é apenas para as pessoas do lado de fora, porque muitas vezes as pessoas do lado de fora vão falar com rispidez com você e talvez você vá se calar. Algumas de vocês, ou talvez algumas de vocês vão ser aquela que a pessoa vai falar com rispidez com você e você vai ser aquela que é reativa, que vai falar da mesma forma, que vai irar. Mas agora, principalmente dentro da sua casa. Se alguém, seu filho ou seu marido ou seus pais, seus irmãos, te respondem com rispidez, como que você responde de volta? Como que você responde de volta? Eu lembro que eu não aceitava ser corrigida, eu não aceitava ser ensinada e eu achava o tempo todo que eu estava certa em tudo que eu estava fazendo. Eu poderia até saber que eu estava errada, mas eu não dava o braço a torcer. E a minha forma era extremamente reativa. A minha forma de responder era também com muita rispidez, com ironia, cheia de orgulho, cheia de arrogância. Essa era a ingredientes. E aí eu quero te falar que a dureza na nossa fala faz mal a quem emite o som das palavras. Você acredita nisso? Então, quando eu sou dura,
Quando eu falo com rispidez, o mal ele vai vir apenas sobre mim, não sobre o outro. Vai vir sobre mim, que está saindo aquelas palavras e ela está falando sobre mim, como está o meu coração. Ela destila ali um estrago muito grande dentro de nós. Por quê? Porque mostra que a gente não tem a presença. Porque mostra que a gente não tem uma escuta saudável. E aqui fala no versículo: mas a palavra dura suscita a ira. E quando eu tenho então uma palavra dura, quando eu sou ríspida, quando eu sou arrogante, quando eu sou reativa, isso vai sustentar a ira que está dentro de mim. E cada vez mais essa ira vai crescer dentro de mim. E sabe qual que é o problema? A gente acreditar que isso é normal. Porque a realidade é que não é normal. Ah, mas o fulano fez isso comigo. Dane-se. Isso está falando sobre a forma que ele está agindo, sobre o coração amargurado que ele tem, talvez sobre aquele momento que ele está vivenciando. E ele acaba muitas vezes sendo ríspido, sendo reativo, talvez, a você. Mas como que você vai responder? Porque isso vai também falar sobre o seu coração. Isso vai falar sobre o seu coração. O grito que nós damos, muitas vezes, é o som que amaldiçoa. Vocês têm noção disso? Eu vou abrir aqui para ler para vocês Provérbios 27. Provérbios 27. Vamos lá. 27:14. Se alguém bendizer ao seu vizinho em voz alta de madrugada, por maldição isso lhe será contado. Ingrid, mas como assim? Não entendi. O grito é o som que amaldiçoa. O grito é o som que amaldiçoa. Aqui está falando de vizinho. Por quê? Porque talvez tenha briga com vizinhos, mas o seu vizinho é o próximo, é o que está ao seu lado. Se alguém bendizer ao seu vizinho em voz alta, o grito, voz alta de madrugada, por maldição isso lhe será contado. O grito é o som que amaldiçoa. O grito desestabiliza as emoções. E aí, vamos pensar nas crianças? Vamos pensar nos filhos? E no caso, então, das crianças? Afeta seriamente o desenvolvimento neurológico deles, porque libera cortisol, que é o hormônio do estresse. Uma criança precisa ter o hormônio do estresse? Não, gente. E ele o grito libera cortisol na criança. Quantas vezes a gente não grita com os nossos filhos? A gente mesmo faz com que eles sejam, de certa forma, condenados nas suas emoções, as emoções desestabilizadas. O grito sempre vai anular a autoridade de alguém. O grito, ele nunca vai te dar razão. O grito nunca vai trazer autoridade. O grito vai mostrar apenas a pessoa descontrolada que você é. Qual que é o tom da sua voz? Como que você responde às pessoas que muitas vezes te tratam com rispidez? Nós precisamos entender que nós somos filhas. Ah, mas eu sou filha, mas eu não sou boba. Você acha mesmo que é ser boba quando você tem maturidade? Quando você muitas vezes se cala? Ou quando muitas vezes você fala no tom mais baixo? Você já parou para pensar em uma discussão de pessoas, duas pessoas? E eu acredito que você possa ter vivenciado já
Duas pessoas discutindo, na realidade, uma pessoa discutindo, a outra ouvindo, e depois ela simplesmente fala baixo, ela não altera a voz, ela não grita. E aí a pessoa que gritou se sente diferente, ela se sente mal, ela se sente. Eu não sei exatamente te falar qual que é a sensação, mas é como se ela se sentisse, acredito, humilhada. E eu posso falar que é de fato, se sente humilhada, nossa, mas ela nem gritou, ela nem falou nada. Porque ela acha que ela é diferente de mim, e aí a gente começa a achar tantas coisas. Teve um momento no futebol do meu filho, aonde a gente, quando vai ver jogo de futebol, principalmente as mães ficam meio malucas, né? E teve um momento em que uma mulher, a gente estava comemorando e gritando, né, para os nossos filhos fazerem gol e isso, mas nada de brigar com ninguém. E a mulher, ela começou a me encarar de cara feia e não sei o quê. E aí eu virei pra ela e falei assim: tem algum problema? Você tá com algum problema? Olha a encrenqueira, né, gente? Assim, Deus tem me curado. E aí ela começou a gritar comigo. Isso eu não tinha gritado com ela. E ela começou a gritar comigo: é porque vocês acham que tem que gritar, que não sei o quê? E começou a gritar comigo. Aí eu olhei só pra ela e falei assim: olha, eu não vou discutir com você. E virei o rosto e fiquei calada. Só que naquele momento o Senhor também me constrangiu. E aí eu cheguei nela e falei assim: olha, você me desculpa por eu ter falado o que eu falei pra você. E ali a mulher, ela ficou tão sem lado, tão sem jeito, que aí ela virou e falou assim: nossa, eu também me alterei e eu peço desculpa pelo que eu causei e tudo. Enfim, mulheres maduras se resolvem, né? Mas o que eu quero trazer aqui pra você? Qual é o tom da sua voz? Como você age diante das situações? Como você tem agido com seus filhos, com seu marido? Será que você tem gritado ou não? Será que você tem conversado com eles? O grito, jamais esqueça, o grito é um som que amaldiçoa. Que hoje você possa entender isso, compreender, e que se você tem essas ações na sua vida, o Senhor hoje, Ele está te limpando para que você possa mudar esse comportamento na sua vida. Amém? Paizinho, eu venho aqui pedir para o Senhor nos ajudar, Pai. Nos ajudar a sermos uma mulher posicionada em Ti, Senhor. Sermos mulheres que abençoam e não mulheres que amaldiçoam. Ser mulheres que saibam falar, Pai, mas não gritar. Ser mulher que tenha resposta branda, Pai, que tenha resposta branda, que saiba conversar, que não tenha rispidez, que não tenha arrogância, que não tenha orgulho. Mulheres que não sejam impacientes, mulheres que não sejam reativas, Pai, porque essa não é a nossa natureza, não é a mulher que o Senhor nos criou para ser. Paizinho, então que o Senhor nos capacite, nos limpe de nós mesmos, sabe? Limpe a gente de cada uma dos nossos momentos que muitas vezes as nossas experiências, tudo que a gente viveu fez com que a gente se tornasse essas mulheres. O que a gente aprendeu com as nossas mães, Pai, eu peço para que o Senhor nos ajude a ser mais parecida contigo, nos ajude a ser alinhada ao Senhor, nos ajude a ser mulheres que abençoam a vida de outras pessoas, Pai, e não mulheres que amaldiçoam, em nome de Jesus. Amém, 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 minhas lindas. Então, um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo dia. Até amanhã.